Olá a todos e todas que acompanham o Informe do Sintesp dessa semana. Vai conversar com o pessoal que audita, faz o controle externo do Tribunal de Contas do nosso Estado. O Fábio Dalfenbach Pereira é o presidente do Sindicontas Santa Catarina, Sindicato dos Auditores Fiscais do Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado. Tudo bem com você, Fábio? Tudo bem, Rosângela? Primeiramente, boa noite, né? Boa noite para os leitores do Portal Desacato, para o público que acompanha, né? É uma honra essa oportunidade que estás permitindo aqui, né? Estás propiciando para a gente divulgar algumas informações. Eu acho que são importantíssimas para o esclarecimento do público, né? Exatamente. Fábio, a gente está nesse clima de pandemia já há 2 meses, efetivamente. E o que a gente está assistindo por conta do poder público é uma atitude que vem de avanço sobre o direito dos trabalhadores, né? Direitos constitucionais, né? Cortes aí em questões de progressões funcionais, férias. E por outro lado, esse mesmo governo que era para estar adotando medidas, né, de proteção aos servidores, e não, ele está encaminhando no Congresso o andamento de reforma da Previdência, e é esse mesmo Estado que a gente está acompanhando aí a CPI das irregularidades na compra dos respiradores. Então, como é que o sindicato aí dos auditores fiscais, que é justamente uma categoria que consegue, né, acompanhar, que faz aí o controle das contas do Estado, como é que vocês estão assistindo esse cenário, né, em que numa pandemia o poder público vem atacando, né, os direitos dos servidores públicos? Rosângela, é até angustiante a gente assistir isso tudo, né? Não só pelo ataque, mas pela ineficiência, né, que o Estado vem agindo com relação a essa pandemia, né? Então, por um lado, a gente tem um discurso já pronto e que já vinha antes da pandemia de que o servidor a gente teria que cortar na carne do servidor, porque o servidor é o culpado pela ineficiência da máquina, todo um discurso que já vinha sendo montado, né, e que parece que agora a pandemia deu força a esse discurso e deu uma certa legitimidade para que fossem tomadas essas medidas de cortes de direitos, de ataque, né? E também é angustiante porque você está vendo a máquina, você está vendo a estrutura do Estado sendo utilizada para dilapidar um patrimônio público, né, um bem que deveria chegar à população nesse momento. Né? Então, eu enquanto agente da fiscalização, eu me sinto angustiado. Eu me sinto angustiado em ver né, em que situação a gente chegou, E eu acho que não só eu acho também que os colegas também da área da saúde também têm o mesmo sentimento, os colegas da área da educação também devem estar com o mesmo sentimento, mas infelizmente é o sentimento que a gente tem. Como você acompanha, Fábio, essa situação em que essas medidas vieram sem nenhum limite de tempo? A gente não sabe e não tem como prever, claro, quantos meses ainda vamos ter de medidas de isolamento, de trabalho em casa, aí para vocês que foi definido, né, tá desde o dia 18 de março, mas corremos o risco dessas medidas, já que foram implementadas, ficarem indefinidamente. Teremos que correr atrás, a categoria, os servidores terão que correr atrás para voltar a recolocar esses direitos no rol dos seus direitos básicos? A avaliação que o sindicato tem feito e também as conversas que a gente tem tido com outras entidades é que, infelizmente, sim, a gente vai ter que correr atrás, a gente vai ter que rediscutir todas essas medidas, né? Eu lembro que no caso do Tribunal de Contas, a gente também teve cortes de direitos, né? Direitos que a gente vinha tentando implementar desde 2013, né?
que foram frutos de uma grande batalha do sindicato para a valorização da carreira, né? Uma carreira que já sofre com falta de autonomia, né? A gente tem, infelizmente, a gente sofre com essa questão de não poder ter uma atuação mais forte, mas, infelizmente, a avaliação é essa que a gente vai ter que correr atrás. Por quê? Porque, como eu tinha falado, né, isso aí vem no bojo de todo um discurso, né, que já vinha sendo feito antes da pandemia, né, para tentar arrumar um responsável pela incapacidade do Estado em responder pelos anseios da população, né? E, claro, a gente sabe que, no final das contas, o grande intuito não é você implementar políticas públicas, a gente sabe disso, né? O exemplo é a quantidade, o valor do orçamento da União que é destinado ao pagamento da dívida com bancos, né? A gente sabe disso, né? É um valor aviltante, chega a quase 50% do orçamento da União, né? Quanto desse dinheiro poderia ser destinado a políticas públicas, ao atendimento da população, né? Então, todo esse discurso é que nos preocupa. Todo esse discurso que vai sendo feito é que nos faz chegar à conclusão de que a batalha vai ser longa, né? Para não tornar essas medidas permanentes, né? São frutos são direitos que estão sendo cortados, direitos que historicamente foram frutos de batalha, né? Frutos de muita discussão, e que agora foram simplesmente suspensos ou, né, até agora temporariamente, mas nada está dizendo que seja temporário, tudo está levando a crer que vai ser uma medida que vai se protrair no tempo, e essa é a nossa avaliação. Infelizmente, a gente acha que sim, né? Mas acho também que com mobilização, com muita luta, a gente vai conseguir reverter essa situação toda, e é isso que a gente está se preparando para fazer. Fábio, como vocês lá no Sindicato dos Auditores do Controle Externo estão acompanhando o andamento da CPI dos respiradores? Muita preocupação, muita apreensão. Muita preocupação, muita apreensão. Primeiro, né, porque eu acho que todo auditor público queria ter essa oportunidade de estar também investigando essa situação. Todo auditor público, né? Eu me incluo também. Eu gostaria, né? E além da apreensão, muita tristeza em ver que 33 milhões foram jogados fora, foram destinados a um projeto de poder, né, que a gente ainda não sabe qual é a real dimensão e nem quem são os atuais envolvidos, né? Até agora a gente sabe ainda, a gente acha ainda, né, que esse esquema todo que foi criado, ele é muito mais profundo, está muito mais arraigado na estrutura do governo, e é com muita tristeza, né? A gente ainda está fazendo uma avaliação de como a coisa chegou nesse ponto. Como foram dilapidados 33 milhões de reais? Como? Né? Que eu vou fazer uma meia-culpa, que houve falha do controle do Tribunal de Contas, como de outras instituições, né? E a gente tem que também fazer essa autocrítica, e temos que fazer essa autocrítica, né? Temos eu quero aproveitar também para esclarecer isso para a população, que a gente também está fazendo essa autocrítica, né? Infelizmente houve essa falha, mas a gente está avaliando ainda no que a gente pode melhorar. Claro que a população talvez não saiba, a gente tem uma atuação muito limitada, muito restringida, né, a certos procedimentos, né? Não temos essa autonomia toda de sair, ir para a rua e fiscalizar, né? A gente é tolhido em grande parte da nossa atuação. Mas talvez seja o momento, talvez seja a oportunidade que a gente estava esperando para rediscutir essa autonomia da fiscalização. Eu não digo a autonomia minha, a autonomia do servidor, eu digo a autonomia da carreira, a autonomia da fiscalização. Uma autonomia
democrática, mais robusta, né, para fiscalizar gastos, receitas, implementação de políticas públicas, né? Então, infelizmente, um assunto que causa até certa dor, né? Mas é uma autocrítica que tem que ser feita. Fábio, eu sei que a gente não tem como falar em números exatos, mas o estado de Santa Catarina será beneficiado por algumas medidas que, durante a pandemia, algumas parcelas de dívida do estado não serão encaminhadas. E se eu for tentar fazer um encontro de contas assim aproximado, o governo, entre as medidas que ele está sendo beneficiado pela pandemia e entre tudo que ele está cortando de direitos de servidores, demissão de terceirizados, como é que fica esse encontro de contas, Fábio? Assim por cima, numa avaliação de montantes mesmo. O que a gente tem que ressaltar, também para complementar a tua pergunta, é o seguinte, é que foram cortados direitos constitucionais, direitos inerentes a qualquer classe trabalhadora, a qualquer trabalhador, né? Eu fico pasmo como é que o governo do estado conseguiu querer, né, que tem a intenção de querer cortar o terço de férias, né? Como isso? Né? Você tem um direito previsto na Constituição e simplesmente por um ato infraconstitucional o governo decide cortar isso aí. É uma subversão total do sistema jurídico. Há uma subversão total do sistema jurídico. Além do que está se criando uma insegurança jurídica brutal. Né? Quero lembrar, a segurança jurídica não é aquela segurança jurídica propalada tanto pelos liberais, né, que querem justificar esse tipo de investimento que está acontecendo no país. Não, eu digo segurança jurídica de um país civilizado, em que há o respeito ao direito dos seus cidadãos. Né? Não só, claro, a nós, como a qualquer outro trabalhador. Então, a gente tem que complementar a pergunta com essa indagação primeiro. Então, a partir daí, o que a gente tem? Né? Eu lembro que, em 2017, o sindicato fez uma apuração, em 2016, 2017, o sindicato fez uma apuração na questão da dívida pública, né? Que era uma questão importantíssima hoje. Na época, eu lembro que uma informação sobressaiu, né? Nos veio assim causou certa surpresa, que a gente não sabe nem ao certo qual é o montante ainda correto da dívida pública, né? Mas é um montante grande, se eu não me engano, ele suplantava em valores os recursos destinados para a saúde ou educação. Era um montante bem grande, bem razoável, né? E é um valor que mensalmente essa dívida que é paga à União, vamos deixar claro, é um valor que mensalmente ela traz compromete, né, em certa maneira, o orçamento do Estado. Né? E o que aconteceu com essa questão da pandemia, né, é que se viu que os estados que já estavam, não só Santa Catarina, tem outros estados que têm uma dívida muito maior que Santa Catarina, que já estavam em situação pior, como Minas Gerais, por exemplo, os estados estavam perdendo poder de investimento em áreas sensíveis no confronto à pandemia, como a questão da saúde. Então, se decidiu suspender o pagamento por certo período, enquanto estivesse durando esses efeitos da pandemia, se decidiu suspender esse pagamento. Né? E isso já dá uma certa folga orçamentária à grande maioria dos estados. Né? Mas, então, a gente sabe que isso ocorreu, é uma medida salutar. O outro ponto, o que nos atinge, é que houveram uma série de atos, não só do governo do Estado, como também dos chefes dos poderes, restringindo direitos. Por exemplo, eu vou falar no caso do Tribunal de Contas. Por portaria, a presidência do tribunal cortou a progressão funcional, a nossa negociação à database e outros direitos. Né? São direitos que estão previstos em lei complementar.
né? São direitos, como eu falei para ti, que são frutos de uma batalha que já vem desde 2013, que a gente conseguiu implementar em 2013, né? E o que salta aos olhos, o que vem à tona é que ele foi suspenso, né, esses direitos previstos em lei complementar foram suspensos por portaria, um ato infraconstitucional, né? Como eu falei para ti antes, foi uma subversão da ordem jurídica absurda, né? E esse é um dos pontos, né? Na questão de números, o que a gente pode dizer? Não foram apresentados nenhum tipo de projeção orçamentária, fiscal, financeira, que justificasse essa suspensão de direitos, né? Houve uma falta de transparência nesse ponto. Eu quero dizer que a transparência, nesse caso, não serviria só para nós servidores, também serviria para que o cidadão, para que o trabalhador do setor privado também pudesse verificar se haveria condições de pagar ou não. Como é que o órgão está gerindo né, está gerindo o seu pessoal, né? Então, foi feito um ato, né, isso foi feito logo no começo da pandemia, a revelia de qualquer número, ou pelo menos qualquer número apresentado para a gente, apresentado para a categoria. E a gente não sabe ao certo se essa medida é necessária ou não, né? Desse mesmo ato, foi suspensa a nossa database, que a gente tem uma negociação, a gente sempre tem a nossa negociação em junho. Eu conversando com a diretoria, a gente está sensível ao que está acontecendo aí. A gente sabe que várias pessoas perderam seus empregos, que as famílias tiveram seu poder aquisitivo diminuído por conta dessa pandemia. A gente sabe disso. Ninguém quer tirar vantagem por conta dessa situação toda. A questão o sindicato poderia entrar em negociação, a gente poderia verificar esses números. Se não houvesse condições, a gente abriria a mão, ninguém iria brigar uma coisa, não nesse momento que não é propício para isso, né? A gente se solidariza com o que está acontecendo hoje, né? Com o que está acontecendo hoje, com pessoas sem emprego, com pessoas em situação de miséria, em situação de fome, em situação de rua. A gente se solidariza com isso, né? Então, mas, por outro lado, como eu falei para ti, existe uma falta de transparência e uma subversão da ordem jurídica. E isso é grave também. Muito grave. Fábio, eu acho que para a gente encerrar essa conversa, falando em solidariedade, como você mesmo disse, eu sei que o Sindicontas é uma entidade sindical que está contribuindo com o Comitê Popular de Solidariedade de Santa Catarina, e eu queria que você falasse assim, o que leva o comitê, a importância, né, da existência desse comitê que está reunindo entre 40 e 50 entidades, então está quase que uma frente de solidariedade aí da classe trabalhadora se formando. Então, verdade. Bem importante isso, né? O comitê ele tem uma importância histórica, né? O comitê, eu pelo menos peguei parte da formação toda desse conglomerado de entidades irmãs, de entidades parceiras. O comitê ele veio no bojo da defesa não só dos direitos do servidor, mas também do serviço público em prol da sociedade, do serviço público em prol de políticas públicas que beneficiem todas as camadas da sociedade, principalmente as menos favorecidas. E participar desse comitê, poder fazer essa doação, é gratificante. É gratificante. A gente está demonstrando, né, que somos servidores do Estado, e enquanto servidores do Estado, somos servidores da população. Então, a gente poder amenizar, pelo menos, a situação de fome, poder mobilizar e mostrar para a sociedade de que há uma preocupação dos servidores com relação a tudo isso que está acontecendo, para a gente é trabalhoso, mas é gratificante também. É gratificante. Então, a gente espera
a gente espera que a gente consiga estreitar mais as relações com as outras entidades, com os outros sindicatos, seja de trabalhadores da iniciativa privada, seja trabalhadores do serviço público, né, para que a gente consiga ter um Estado mais justo, né, um Estado que propicie direitos, um Estado que propicie políticas públicas, políticas de inclusão, né? Não um Estado exclusivo, não um Estado exclusivo para os mais ricos, mas um verdadeiro Estado, um Estado prestativo. Correto, Fábio. Fábio, eu agradeço a tua participação, as tuas informações, relembrando que o Comitê Popular de Solidariedade de Santa Catarina tem uma página lá no Facebook. Quem quiser saber como contribuir, aonde levar, como fazer, lá tem todas as informações. Então, Fábio, te agradeço as informações e continue se cuidando. Se puder, fique em casa. Obrigado, Rosângela, obrigado. Agradecendo mais uma vez pela oportunidade, agradecendo também aos leitores do Portal Desacato e, com certeza, se puder, ficar em casa.